Chegamos ao final do segundo dia da Semana Paperless Innovation 2021. A última palestra desta terça-feira traz o seguinte tema: do CRM ao ERP, automação para vender mais e mais rápido. Nosso convidado é o CEO, fundador da DocSalis, Maurício Quigela. Os participantes podem deixar suas perguntas aqui no chat ao lado para serem respondidas no final da apresentação. Boa tarde, Maurício, seja bem-vindo. Agora é com você. Legal, obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite para a palestra. Boa tarde a todos que estão nos assistindo também. Só para confirmar, áudio está tudo bem, vídeo está tudo bem, todo mundo enxergando a tela? Sim, tudo tranquilo, podemos seguir. Ok, estou de internet residencial, então se tiver qualquer falha, vocês por favor me interrompam e a gente já ajusta, tá bom? Bom, vamos lá. Pessoal, boa tarde. Eu primeiro vou começar essa apresentação dando um pouco de contexto do porquê nós chegamos aqui, porque eu acabei virando especialista em processos de automação de vendas. Nessa semana paperless, né, quando a gente fala de automação, a gente está falando de uso de tecnologias, uso de sistemas e a substituição do papel pelo que existe disponível, né, e hoje em dia existe bastante coisa à nossa disposição para esse tipo de processo. Eu sou empreendedor de tecnologia desde 2004, então estamos fazendo aí 17 anos praticamente que eu estou nesse caminho de empreendedorismo. Nesses anos todos eu fundei 4 empresas: Site Blindado, Smart Bill, Internet Intelligence e o DocSales, que é a minha empresa atual e que a gente fala muito sobre esse processo de troca de papel por tecnologia e de automação. Tá? Eu sou formado em administração de empresas pelo Mackenzie, tenho especialização em planejamento estratégico orçamentário pelo IBMEC e fiz um curso de gestão OPM na Harvard Business School há uns 7, 8 anos atrás. Todas as empresas que eu fundei, elas tinham características muito diferentes. Uma empresa atendia o e-commerce, a outra empresa era uma empresa de segurança, né, contra hackers para e-commerce, para lojas virtuais. A outra empresa, ela fazia sistemas de billing recorrente. A terceira empresa, ela era uma venture builder, ela criava soluções de SaaS para diversas indústrias, e o DocSales faz automação de processos comerciais. Agora, todas elas tinham algumas características em comum. Todas elas eram B2B, todas elas tinham faturamento recorrente, ou seja, o modelo de negócios era um modelo de assinaturas e não um modelo de venda de licença ou de venda de serviços com cobrança pontual, né, uma única vez na vida. Todas elas a gente formalizava as vendas através da assinatura de algum tipo de documento. Isso mudou muito em cada uma das empresas. Lá no Site Blindado, era uma empresa que a gente tinha muitas vendas por mês, atendendo esses clientes através de um time de inside sales. Esse time chegou a ter quase 30 pessoas, e a gente formalizava através de um termo de adesão. No Smart Bill, o time de vendas ele era menor, o ticket era muito mais alto, e a gente precisava assinar contratos, aquele perfil de contrato enterprise, né? A gente atendia empresas maiores, então aquele termo de adesão mais simples ele já não atendia mais, né? Então, em todas as empresas nós tínhamos um time de inside sales, né, de vendas internas, e esses times eles eram grandes, né? Eu coloquei ali 7 ou mais pessoas, mas quando você é um gestor de vendas e você tem um time de 7 pessoas, já começam a surgir uma série de desafios na gestão dessas pessoas, na gestão das atividades, no acompanhamento do trabalho delas no dia a dia. E é um pouco nisso que eu vou abordar o papo de hoje, né? Uma outra coisa interessante é que, independente de serem empresas muito diferentes, com perfis diferentes, dicas diferentes, mercados diferentes, o processo de vendas, desde a geração de lead até o momento que a gente fazia a cobrança e o faturamento do cliente, eles eram praticamente idênticos em todas elas, né? A gente gerava leads, óbvio, de formas diferentes, mas através de eventos, através de anúncios, através de campanhas, enfim.
A gente qualificava aqueles leads, a gente entrevistava os leads, a gente batia um papo, a gente mostrava o que a gente estava oferecendo, agregava valor para aqueles leads, depois aquele lead comprava assinando algum documento, depois esse documento ia para o financeiro fazia o faturamento, fazia ou a cobrança no cartão, ou a emissão de boleto bancário, e nós recebíamos o primeiro pagamento, depois do primeiro pagamento nós pagávamos a comissão para os vendedores. Em todas as empresas o processo ele era muito parecido, e eu acredito que a maioria das empresas elas têm esse processo de forma macro bastante semelhante. Tá? Quando a gente começa a crescer e começa a aumentar a quantidade de vendas que a gente realiza por mês, aumenta a quantidade de clientes, aumenta a quantidade de pessoas no time, a gente começa a enfrentar novos desafios. Né? O desafio no começo da empresa é, será que alguém quer comprar meu produto? Peraí, 1 compra, 2 compram, 3 compram, daqui a pouco 10 compram ao mesmo tempo, e aí a gente precisa entregar aquilo que o cara está comprando. Né? Esse processo de entrega, ele começa com a formalização daquela venda. Então, à medida que a empresa vai crescendo, a gente vai digitalizando, informatizando os determinados departamentos. Então, a gente começa gerando lead através de ads, ou a gente usa ferramentas de automação de marketing, daqui a pouco a gente precisa ter um RP para controlar as nossas... um CRM para a gente controlar as nossas oportunidades, e aí o funil de vendas já começa a dar uma visão do todo, do que cada vendedor está fazendo. Depois a gente vende, né, e aí existe um pequeno gap de automação, que é o processo de preparação da proposta, preparação do contrato, envio do contrato, assinatura do contrato, que é um processo que a gente vai destrinchar bastante aí nos próximos slides, nos próximos minutos do nosso papo. E depois isso vai para um sistema de billing ou para um sistema de RP, né, para fazer faturamento e cobrança. Então a gente foi automatizando e foi digitalizando parte desses processos. Começou lá no marketing, depois foi para a área de vendas, depois foi para a área financeira. Né? Quando a gente chega no momento do fechamento do negócio, então vamos lá, vamos tentar acompanhar uma linha de raciocínio. Estou lá vendendo, eu sou um vendedor, eu falei com o cliente e tal, fiz o primeiro call, fiz o segundo, dependendo do que você vende, você fez uma visita, ou o cliente entrou no teu site, ele navegou, se for um processo de software. Se você vende algum tipo de consultoria, ele vai querer conversar com algum cliente, ele vai querer entender um pouco melhor o escopo do que está sendo feito, ele vai querer conversar com os especialistas que estão ali. Se você está vendendo projetos de engenharia, ou você está vendendo serviço de advogado, você tem processos também diferentes para poder mostrar os seus cases, o que você tem de qualidades, o que o teu produto tem de bom em relação a concorrentes e tudo mais, né? Mas tem um determinado momento que é o que a gente chama do momento do sim. É o momento que aquele teu cliente olha para você e fala assim, eu quero comprar isso que você está me oferecendo. Este é o momento onde inicia o processo de formalização daquela venda. Ou seja, tudo aquilo que a gente fez, gerar lead, qualificar lead, agregar, fazer calls e demonstrar, tudo aquilo, ele acaba culminando no processo de formalização. E este processo de formalização, ele costuma ser 100% offline. Ele é 100% manual. Com papel ou sem papel, esse processo normalmente ele é feito manualmente. Ou seja, a gente está fora de todos os sistemas que a gente usou até agora, a gente está fora do processo de automação, do sistema de automação de marketing, do CRM, e a gente ainda está fora do RP e do billing. Porque a gente está justamente naquela transição, né, entre estou no comercial e vou passar para o financeiro. E essa transição, ela acaba acontecendo manualmente. Né? Esse processo de formalização, ele é um processo onde normalmente, óbvio que há exceções, mas normalmente o vendedor abre uma pasta na rede, um Dropbox, ele identifica qual foi o último documento gerado para o último cliente, ele abre aquele documento em Word, ou ele usa um Google Docs, ele dá um salvar como, ele substitui o nome do cliente antigo para o nome novo, vai num Excel, pega a tabela de preço, dá Ctrl+C, Ctrl+V, vai lá no CRM, dá Ctrl+C em cada um dos campos do CRM, Ctrl+V naquele documento. Então, ele é um processo burocrático, ele é um processo lento, ele é um processo que os gestores não têm a menor visibilidade do que está acontecendo, porque ele é feito fora de qualquer sistema. Não é possível medir métricas para saber se os vendedores estão indo bem ou estão indo mal. A falta de visibilidade para o gestor, ela é terrível, porque o gestor depende de reuniões, de pipeline,
para saber, escuta, como é que tá aquela produtividade? Não, tá indo bem, aquele outro, não, já mandei o documento, ele tá para assinar, tal. Então fica aquela coisa do vendedor dizendo que tá indo bem, o gestor querendo saber exatamente como é que tá, para poder ter um pipeline cada vez mais preciso, né? E esse processo da formalização, ele é o processo onde a gente vai fechar a venda, né? Conceitualmente ela está fechada, mas enquanto não está assinado, a gente ainda pode perder aquele negócio. E ali você não consegue, por não estar operando dentro de um sistema, você não consegue criar um processo e garantir que todo o teu time de venda siga aquele processo. Então você depende muito das habilidades daquele vendedor, dos skills daquele vendedor. Então, existem vendedores que são muito bons em prospectar, mas não são bons fechadores de negócio, não são bons closers. Ele às vezes se sente intimidado com uma negociação, ou às vezes ele não entende nada de cláusulas ou condições comerciais, então ele não se sente apto a negociar isso com o cliente, ele se sente inseguro com uma determinada cláusula ou outra que o cliente questiona, então ele para o processo, vai buscar o gestor, vai buscar o jurídico, volta. Então esse tipo de habilidade, muitas vezes, ele é importante para acelerar o processo e garantir que aquele processo seja fechado, né? Então esse processo todo, para o vendedor, ele é muito chato, ele é burocrático, ele é cansativo, demora até ele ter esse fechamento, essa conclusão. E no fim, o vendedor gosta de vender, né? O vendedor não gosta de papelada, o vendedor não gosta de burocracia. O vendedor gosta de vender porque o vendedor gosta de dinheiro, e eu posso falar bem porque eu fui vendedor a vida inteira. Então, a gente, quando está à frente da área comercial, quando a gente é vendedor de um determinado produto, a gente quer vender o máximo possível para receber a maior comissão possível, bater meta de venda, ser melhor que os outros colegas, que os outros vendedores. Então, essa questão da competitividade, né, que faz parte do perfil do vendedor, ele simplesmente deixa de lado quando ele precisa mexer com burocracia, né? É muito comum a gente ver áreas comerciais onde o vendedor passa o dia inteiro falando com o cliente, 6 horas da tarde fala, putz, agora eu vou trabalhar, vou gerar as propostas. Então, teve o cara que deu resposta para ele 9h30 da manhã dizendo que quer, esse cara só vai receber o documento 6, 7 horas da noite, ele só vai ver o documento no dia seguinte, ou seja, ele já perdeu o dia inteiro com aquele calor de, puta que legal, eu vou comprar, e aquela empolgação, né, de contratar o serviço, ou comprar determinado produto. E quando você demora para você preparar o documento, você muitas vezes perde esse time. Existe uma estatística que a gente vê já há alguns anos na nossa base de clientes, temos milhares de clientes hoje que automatizaram os processos de venda, mas essa estatística é uma estatística nossa, da nossa base. 20% das oportunidades de venda que estão na fase de formalização são perdidas por algum problema que implica a formalização em si. Então, olha só o que eu estou dizendo. Eu levei a oportunidade para a fase de fechamento. O cliente falou o que quer, ou seja, ele está qualificado como cliente, ele gostou, tem fit com o que a gente está oferecendo, o cliente tem o budget, ele tem autoridade para poder definir, se a gente entrar lá no Bunch, só para seguir uma das metodologias, ele tem um orçamento, ele tem autoridade para decidir, ele tem a necessidade, está no timing correto, só que por alguma coisa que acontece no momento de formalização, a gente perde a venda. Então é muito comum você ter propostas geradas, propostas na casa do cliente, e de repente o cliente fala assim, desistir. E é muito difícil a gente conseguir rastrear o que acontece nesse processo, ou quais foram os reais motivos que levaram aquele cliente a desistir daquele processo de venda. Só que 20% dessas vendas que eu já gastei dinheiro, já gastei tempo, já me dediquei, já fiz tudo, ela machuca demais a empresa, ela acaba sendo muito pesada para a empresa. É uma venda que já está feita, é só formalizar. Então, o processo de automação e de digitalização da formalização da venda, ela ajuda demais nesse ponto, a gente não perder oportunidades que já estão 100% fechadas. Então aqui eu trago uma reflexão, né, sobre, inclusive, todos os assuntos estão sendo discutidos em todas as palestras desse evento, se faz sentido a gente ter mais trabalho manual somente para eliminar o papel. É claro que a eliminação do papel, ela é importante nesse processo, mas para você eliminar o papel e ter o mesmo trabalho, ou ter mais trabalho do que você tinha com o papel, me parece que não faz muito sentido do ponto de vista de otimização de processos. Já que vamos eliminar o papel com mais inteligência e vamos aproveitar a oportunidade da sustentabilidade, todos os apelos para redução de papel, para que a gente possa vender mais, para que a gente possa reduzir o nosso ciclo de vendas e para que a gente possa ter esse processo mais otimizado. Tá?
Então, aqui eu trago para vocês um processo padrão de vendas, não serve para todas as empresas, mas é um processo padrão onde a gente tem várias caixinhas. Então, existe uma caixinha de geração de leads, que não importa a forma como você gera leads, mas o marketing está lá trabalhando para que a gente tenha empresas interessadas no que a gente está oferecendo para o mercado. Depois eu tenho uma outra caixinha que eu chamo de operação de vendas. Tudo que é feito no CRM. Então, esse processo ele também está bem digitalizado, né? Existem centenas de CRMs, cada um atende um nicho, um tipo de necessidade, é especialista num tamanho de times, então não existe um CRM melhor ou outro pior, existe o CRM mais adequado para aquilo que você está oferecendo, para aquilo que você está vendendo. Mas é fato que essa área de CRMs ela já está extremamente bem evoluída, bem avançada. Tem CRMs de R$3, tem CRMs de R$3 milhões. A gente consegue ter para todos os gostos, todos os sabores e todos os tamanhos de empresa. E depois a última caixinha é a caixinha da cobrança, que é tudo que você faz no RP ou no teu sistema de billing, né? E que também está muito bem resolvido, né? Essas duas caixinhas que estão em azul são as caixinhas do offline, né? E eu vou começar de trás para frente. Primeiro, a gente fala da assinatura passar a ser online. Então, poxa, legal, né? Estamos aí no meio de uma pandemia, a pandemia por si só evoluiu demais esse processo de assinatura digital. A assinatura digital, ela elimina papel, ela elimina tempo, ela resolve parte dos problemas e me parece um negócio bastante interessante. Mas a assinatura em si, ela é um processo rápido e simples de ser resolvido, né? A gente está nesse mercado já há alguns anos e a gente vê muito player no mercado dizendo, não, eu faço assinatura, eu sou uma plataforma de assinatura digital, eu vou resolver os seus problemas. Não, peraí, eu vou resolver um pedacinho do problema, eu vou substituir o quê? O correio? O envelope? Sem dúvida. Mas hoje já existem, né, aqui no Brasil em especial, já existem formas de você fazer uma assinatura remota, tendo uma certa validade, né, ou garantindo que aquele documento realmente foi assinado, sem você precisar usar nenhuma plataforma de assinatura. Pô, Maurício, você está falando alguma coisa contra a sua própria empresa? Não. É porque é assim que acontece, né? Antes de existirem as plataformas de e-sign, as pessoas já assinavam um documento, digitalizavam esse documento e mandavam ele por e-mail, ou pegavam um documento no Word e anexavam uma assinatura digital que não usava papel, não tinha que fazer nada, salvava como PDF e mandava, né? A gente encontra até hoje empresas que formalizam a venda por e-mail. O cara manda lá todo o conteúdo no e-mail, o cara responde, estou de acordo. E aquilo vale, em tese, como uma assinatura, uma formalização, né? A legislação brasileira, ela permite que o acordo seja feito de várias formas. Se eu estou no telefone com uma pessoa, estou gravando aquela ligação, aquilo vai, o acordo verbal, ele é válido juridicamente, né? Sempre foi válido juridicamente. Mas quando a gente fala da caixinha anterior, que é da caixinha de propostas e contratos, a gente está falando de uma outra parte. A gente está falando o seguinte, ok, eu vou assinar digitalmente. Isso aí, assim, dá em cachorro morto. É praticamente obrigatório hoje em dia a gente ter assinatura digital. Mas a assinatura digital, você continua fazendo um processo offline, você continua usando o Word, você continua dando salvar como, você continua sem visibilidade do processo que está acontecendo, você continua preenchendo aquele documento de forma manual, você continua dando Ctrl+C, Ctrl+V do CRM para o documento, lá da tabela de preço do Excel para aquele documento que você está gerando. Ou seja, o teu processo, o teu trabalho, ele continua sendo igual. A gente não está otimizando tanto, a gente simplesmente está falando, olha, não precisa sair de casa, você vai assinar, eu não estou te mandando pelo correio, o Sedex não vai chegar mais na sua porta. Legal. Mas se a gente puder automatizar esse processo, se a gente puder conectar o CRM no RP e fazer com que esse gap offline passe a ser online, passe a ser coberto por um sistema e passe a ser controlado através de regras, de um processinho, primeiro isso, depois aquilo, com visibilidade por todas as partes, pô, legal, aí eu tenho realmente um ganho real dentro do meu processo de vendas. Aí sim eu consigo diminuir o ciclo de vendas, não só porque o processo de assinatura, ao invés de levar 15 dias, vai levar 15 minutos, mas eu consigo aumentar a minha eficiência, eu consigo trabalhar menos manualmente, eu consigo fazer com que o vendedor se sinta mais à vontade para preparar um contrato do que ele se sente à vontade hoje, porque hoje é muito mais burocrático, muito mais lento e muito mais confuso, né? Muito menos friendly para o vendedor de abrir o documento, gerar o documento e fazer o envio do documento. Quando a gente fala de assinatura eletrônica, eu não vou entrar muito em legislação, eu não sou advogado, dou só minhas orelhadas aqui, e eu imagino que este evento
esteja discutindo bastante esse assunto, então não vou me ater muito a detalhes. Mas é um negócio interessante, né? O Brasil nunca teve lei de assinatura digital, né? Existiu uma medida provisória que foi editada pelo governo federal em 2001. Essa medida provisória, todas as medidas provisórias têm um período para que ela possa virar lei, senão ela perde a validade. E essa medida provisória, ela não virou lei, ela nunca virou lei. Então, ela perdeu a validade. Ainda que ela tenha perdido a validade, ela é o único documento oficial do governo federal, na história do Brasil, que fala um pouquinho, que pincela um pouco essa coisa da assinatura digital. De 2001, ou até antes de 2001, até o meio do ano passado, até junho de 2020, nós operamos no Brasil por jurisprudência. Então, vários juízes, tribunais, desembargadores deram um ganho de causa para partes que estavam questionando aquela validade jurídica, né? Então, deu perda de causa para quem estava questionando e atestou a validade jurídica da assinatura eletrônica, muito pautada pelo que estava na medida provisória, e diga-se de passagem, essa medida provisória ela é bastante genérica, ela é muito pouco específica, ela não explica direito o que precisa ser feito, enfim, ela até tem partes nessa medida provisória que dão um entendimento dúbio em relação a como deveria ser a assinatura digital, né? Um exemplo deles precisa de certificado ICP Brasil, e a maioria dos advogados entendem que precisava do ECPF, que é um certificado digital ICP Brasil, para assinar o documento, quando, na verdade, você precisava ter um documento criptografado com o certificado ICP Brasil, né? E a medida provisória não é clara em relação a esse tipo de coisa, dá duplo entendimento, então teve uma confusão muito grande, que, de certa forma, a jurisprudência, ela acabou resolvendo. Então, a gente operou durante muito tempo no Brasil, através de jurisprudência. Em junho do ano passado, o governo editou uma nova medida provisória. E essa medida provisória, em setembro do ano passado, ela virou lei. Então, o Brasil tem a primeira lei de assinatura digital. Eu acredito, né, e eu concordo que essa medida provisória ela foi muito feliz, ela realmente regulamentou, tanto a medida provisória quanto a lei, exatamente o que precisa ser feito, quais são os elementos para a gente garantir que um documento assinado eletronicamente, ele tem validade jurídica, qual é o tipo de validade, qual é o tipo de assinatura correta para cada tipo de documento em relação a tipo de responsabilidade, em relação à questão de responsabilização financeira, criminal e tudo mais. Então, eu acho que foi uma medida provisória bastante feliz. O governo utilizou, assim como em outros casos, o caso da LGPD, por exemplo, ele usou a legislação europeia como base para a criação da legislação brasileira, né? Então, a Europa já tem uma legislação de assinatura digital já há alguns anos, os Estados Unidos têm desde 2000, o e-Sign Act, que também regulamenta, mas a hora que você olha a lei brasileira, ela é muito parecida com a lei europeia. Nós atendemos clientes nos Estados Unidos e na Europa, então nós temos a validade jurídica para essas outras regiões, e aí quando surgiu a lei brasileira, nosso sistema automaticamente estava apto a atender o Brasil. Mas eu acredito que o governo tenha sido muito feliz. Então, em 3 bloquinhos muito simples, o que a nova lei fala? A nova lei, ela divide as assinaturas eletrônicas em 3 tipos. Assinatura simples, é aquele check que a gente costuma dar no site. Você concorda com os termos? Você dá um check e vai para frente. Assinatura avançada. Assinatura avançada, você precisa criptografar o documento, identificar as partes, garantir não repúdio, garantir uma série de coisas, que é o que as plataformas de assinatura digital geralmente fazem, né? Como o DocSales faz, muitas outras plataformas fazem também. E a assinatura qualificada, essa sim precisa do eCPF para fazer a assinatura. Então, para que a gente usa esses 3 tipos de assinatura? A qualificada é para você fazer assinatura de escritura de imóveis, compra e venda de veículos, troca de informações entre governos, entre ministérios, tal, para você peticionar, por exemplo, o advogado, para dar entrada numa petição, ele precisa assinar aquele documento com CPF para o juiz aceitar, né, para o próprio sistema da justiça aceitar. Então, isso é assinatura qualificada. A assinatura qualificada ela é necessária quando, se a gente puder fazer uma analogia, a exigência da assinatura qualificada é quando você precisa reconhecer firma de um documento, utilizando aquele reconhecimento por autenticação.
e não por semelhança. É aquele livro que a gente assina no cartório, dizendo, ó, estou transferindo o veículo e tal. Aquilo ali, você tem que assinar com um processo de assinatura qualificada. Os demais documentos, de tudo que você pode imaginar, contrato de venda, de compra, acordos, aluguel, compra e venda, promessa de compra e venda de apartamento, compra e venda de apartamento de construtoras, de imobiliárias, todos esses outros documentos que precisam de assinatura de reconhecimento de firma por semelhança e não por autenticidade, eles podem ser assinados com assinatura avançada. E a assinatura simples, ela teve um downgrade, né? Ela foi reduzida. A assinatura, ela é para termos simples, para você dar aceite de recebimento de alguma comunicação, mas ela não implica em responsabilidade de longo prazo e nem em responsabilidade financeira, porque você não precisa identificar as partes, você não tem todo o processo de garantir que aquele texto assinado não foi alterado, não está criptografado e tal, então ele serve para coisas mais simples. Isso é uma mudança de entendimento, até surgir essa lei, muitos juízes e muitos tribunais, eles davam ganho de causa quando o consumidor, o signatário daquele contrato, deu check simples, ele considerava aquela assinatura válida juridicamente. Hoje, com essa nova regulamentação, quem faz check em site, em aplicativo, abertura de conta digital, tudo isso que é feito com apps, você precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque ela já não tem mais você não tem a mesma segurança como consumidor, como signatário, e como empreendedor, né, como empresa, se você precisar executar aquele cliente ou tomar uma ação porque ele cometeu uma fraude, uma tentativa de fraude, algum roubo, engenharia reversa, qualquer coisa que ele faça, a assinatura simples ela não amarra muito bem essa relação. O fato é que, com essa nova legislação aqui no Brasil e com a popularização que aconteceu no mundo, né, depois da pandemia, a adesão aumentou demais, os valores de assinatura digital, eles caíram muito. Há plataformas, aqui no Brasil ainda não, em breve vai ter, mas aqui no Brasil ainda não existe plataformas gratuitas, mas nos Estados Unidos já existem plataformas de assinatura 100% gratuitas. Você entra lá, faz sua assinatura, tem a validade, ainda não garante validade no Brasil, algumas delas, essas gratuitas em especial, mas o fato é que você não precisa pagar caro por assinatura digital, você não precisa pagar em dólares por assinatura digital, e, na minha opinião, se nós vamos partir para uma assinatura digital para melhorar o processo, reduzir o ciclo de assinatura e otimizar de forma geral, vamos fazer direito, vamos otimizar o processo todo. A ponta da assinatura é só a pontinha do iceberg do que pode ser feito do ponto de vista de formalização. Quando a gente fala de automação, né, ou quando a gente fala de digitalização do processo, aqui eu estou muito numa abordagem de vendas, né, de áreas comerciais, mas não necessariamente a área comercial é o único beneficiário disso. Quando a gente fala de escritórios de advogado, vamos pensar numa área que pode ser a área jurídica de uma empresa, pode ser um escritório realmente de advogado, pode ser um fundo de investimento, pode ser qualquer tipo de empresa que não está olhando para aquilo, ou pode ser uma contabilidade querendo assinar alteração de contratos sociais, ou seja, a gente não precisa necessariamente falar de vendas, mas você tem uma série de benefícios quando você vai automatizar o processo, né, quando você vai digitalizar o processo. Primeiro é você definir o workflow, né, você vai lá e diz, olha, primeiro eu quero que meu cliente assine, outra parte assine, depois eu quero assinar, então você definir determinadas regras que você fazia isso no papel, né, mas na hora do online, em princípio, você não tinha, agora já existe essa possibilidade de fazer online também. Segundo, existe uma questão que é a negociação de cláusulas, né? Eu mando um contrato para um cliente, de venda ou não, e o cliente não concorda com alguma cláusula, né? E é muito importante que a gente deixe registrado quais foram o que aquela parte está pleiteando em relação àquilo. Então, aqui a gente está falando de um workflow de negociação de cláusulas. Eu mando um contrato para o cliente recusa aquele contrato, explica por que ele está recusando, ele coloca as observações que ele quer, aquilo fica registrado no sistema, toda a empresa tem visibilidade de tudo que está acontecendo, você já faz todo o processo de alteração daquelas cláusulas, se você concordar com o que o cliente está fazendo, está pedindo, manda novamente para ele faz a assinatura, então você passa a ter todo o histórico do que aconteceu, né?
Nesse ponto em especial, aqui no Brasil existe uma questão de quando você assina documentos que são registrados em cartório, aqueles termos de adesão, né? A justiça, ela entende que esse é um contrato leonino, que o fato de você não poder negociar cláusulas daquele contrato é considerado uma imposição daquele fornecedor em relação ao seu cliente. E se o cliente ele entra na justiça questionando alguma cláusula, dizendo para a justiça, olha, eu fui obrigado a concordar com isso, senão eu não poderia ter o benefício do que eu estava comprando, do produto ou do serviço, a justiça normalmente dá o benefício para aquele consumidor e faz a quebra daquele contrato e quebra aquelas cláusulas por considerar que a imposição de cláusulas é um processo leonino. Então, na hora que você formaliza com o cliente essa negociação de cláusulas, você está comprovando que você teve flexibilidade de negociação. Então, mesmo que um cliente entre com um processo pedindo quebra do contrato, se você mostrar para o juiz que em outros 3 ou 4 casos você teve a flexibilização, esse cliente, o juiz vai entender que, na verdade, o teu processo corporativo não é de imposição, e sim de negociação e de flexibilidade. E aí você tem uma força maior para não ter esse tipo de problema. Isso só funciona se você comprovar para o juiz que você tem essa abertura para negociação de cláusulas, né? O número 3, que é o tracking de abertura, leitura e follow-up na hora certa. Aqui, novamente, a gente volta para a questão de vendas, né? O vendedor, ele manda um documento, coloca no e-mail, anexa um PDF no e-mail, ou se não, entra numa plataforma qualquer de assinatura, pode ser até no próprio DocSales, entra lá, manda para o cliente, bom, não sei o que está acontecendo com esse documento do lado de lá. Se essa plataforma, ela te dá a rastreabilidade, olha, o cliente abriu, o cliente leu, ele ficou 10 minutos, ele compartilhou com outra pessoa que ficou tanto tempo, e você tem um alerta na hora que o cliente está lendo o documento, você sabe o momento certo de você fazer follow-up. Você não vai ficar ligando para o cliente, aí, você leu o contrato? Ah, então não li ainda. 2 dias depois, você leu o contrato? Então, sabe, eu tô com um problema aqui, tá, minha filha tá com Covid, minha esposa tá não sei aonde, eu não consegui ver. E assim por diante. Então você fica com um processo mais assertivo, você passa a ter essa rastreabilidade que você monitora da sua casa, do seu escritório, o que os teus clientes estão fazendo com aquele documento, se eles estão realmente lendo ou não, e se ele abriu o documento, passou 2 minutos naquele documento, fechou o documento e nunca mais abriu, você já sabe que ele não está interessado. Então, na hora de fazer o follow-up, você já sabe que tipo de abordagem você vai ter que ter. E se esse tipo de comportamento ele é padrão, toda vez que um cliente abre, fica 2 minutos, fecha e não volta mais, ele não tem interesse, então eu sei qual vai ser minha abordagem, a gente cai aqui nesse número 4. A gente consegue automatizar o follow-up. Então eu sei que se o cliente não abriu, eu vou mandar uma mensagem perguntando por que ele não abriu. Se ele abriu e não abriu mais, eu vou mandar uma outra mensagem para ele falando, olha, queria saber se você analisou, se tem alguma dúvida, posso fazer mais um call, o que quer que seja. Se ele abriu várias vezes e compartilhou com outras pessoas, fantástico, ele está mais interessado, aquela oportunidade está mais quente, então é um outro tipo de abordagem, a gente consegue automatizar. Automatizando esse processo, a gente reduz o ciclo de venda, a gente diminui o trabalho manual que o vendedor tem, a gente coloca inteligência no processo automatizado e não depende mais dos skills, das habilidades daquele vendedor, porque o processo de automação de follow-up, por exemplo, está funcionando de forma automática. E é importante a gente destacar que o processo de follow-up é um processo que irrita muito o cliente. Às vezes o vendedor está tão desesperado para vender que ele liga tanto para o cliente fala assim, meu Deus do céu, eu gostei do produto, gostei de tudo, mas eu não aguento mais aquele vendedor. E aí ele acaba ficando irritado se aparece um concorrente que talvez nem tenha o mesmo sistema, nem seja parecido, mas que atenda mais ou menos e dê um bom atendimento, às vezes o cliente migra para esse bom atendimento, né? E o último é a gente poder entender tudo que aconteceu, né? É a gente olhar para o nosso processo de vendas ou nosso processo de formalização e a gente poder entender quanto tempo leva, quais estatísticas e KPIs que a gente pode gerar, quais são os gaps que a gente tem nesse processo e como é que a gente melhora esses gaps, como é que a gente otimiza mais, e a partir dali a gente vai ajustando o processo, o ciclo, né, de venda e o processo que a gente está usando, as atividades que a gente está exercendo para poder fazer a venda, a gente consegue melhorar, consegue padronizar e com isso a gente vai vender mais e vai vender de forma mais precisa. Tá? Eu vou contar para vocês sobre um case que nós temos dentro da nossa empresa. Para isso eu queria dar rapidamente um contexto de quem nós somos, né? Eu falei bastante sobre processo de automação e tal, mas eu não falei até agora do DocSales. A gente sim é uma plataforma de assinatura eletrônica.
já temos clientes em vários países, então a gente atende legislação da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, e agora da América Latina, a gente está finalizando a validação em 3 países para começar a expansão para a América Latina também. Nós fomos validados, uma das poucas empresas que foram validadas pelo governo federal, através do DREI, que é o órgão, Departamento de Registro Empresarial e Informação, que é um departamento do Ministério da Economia, que regulamenta todas as juntas comerciais do Brasil. Então nós fomos aprovados por eles para que contratos sociais possam ser assinados pelo DocSales. Você não precisa mais assinar abertura de empresa, registro de ata de assembleia, alteração de contrato social, alteração de estatuto, tudo que vai para a junta comercial para registro pode ser assinado pelo DocSales. Nós estamos no mercado há 2 anos e pouco. Agora, em janeiro, nós ganhamos o prêmio de melhor empresa de assinatura eletrônica do Brasil. Foi uma premiação através de votação feitas pelos clientes de todas as plataformas nacionais e internacionais, feita pelo B2B Stack, que é a maior plataforma de comparação de soluções B2B da América Latina. Então nós ganhamos agora em janeiro de 2021 o prêmio como melhor ferramenta de 2020, né? Por isso que o selinho ali está com o ano de 2020. E mais do que fazer assinatura digital, o DocSales, ele tem, tudo isso que eu falei até agora, ele tem um módulo de automação, onde você prepara os documentos, você envia os documentos, você integra com o CRM, você integra com o RP, você conecta teu CRM com o CRP, e todo o processo passa a ser digitalizado e passa a ter controle e ter gestão. Feita essa introdução de DocSales, eu queria, para poder finalizar o papo, falar sobre a Concil. A Concil, ela é uma conciliadora, ela nasceu como uma empresa de conciliação de cartão de crédito, depois eles lançaram o módulo de conciliação contábil. Essa empresa, ela é uma fintech, ela está com um crescimento astronômico, ela saiu ali, eu me lembro que eles são nossos clientes já há bastante tempo, saíram de 2 ou 3 vendedores, hoje eles têm coisa como, sei lá, 30 e poucos vendedores. Eles vendem para varejos que aceitam pagamento por cartão de crédito, um serviço para conciliar. Então, estou lá na minha maquininha, passando cartão, chega no final do mês, eu passei 1000 vezes o cartão de 1000 clientes. Sei lá, pensa um restaurante, ou pensa uma plataforma online como a nossa, por exemplo, como o DocSales, que cobra no cartão. Eles pegam o extrato bancário, eles pegam o extrato da operadora de cartão, sei lá, da Cielo, da Rede, da GetNet, de qual seja a operadora que você utiliza, da Stone. Ele cruza essas informações e ele te dá um extrato dizendo, olha, eles te pagaram certo, eles te pagaram errado, esse cliente, aqueles 13.550 que eles pagaram ontem na conta, é desse cliente, desse. Então, para você fazer a conciliação de tudo isso, saber se a operadora está te pagando corretamente, saber se a operadora está cobrando as taxas que você negociou corretamente, e você poder enviar para a contabilidade essa informação toda bonitinha, e se tiver algum gap, algum problema, você já consegue identificar direto na plataforma. É isso que eles fazem. Eles têm hoje milhares de clientes, muitos clientes são bem pequenininhos, são pequenos varejos, outros clientes são empresas muito grandes, e eles são nossos clientes já há pelo menos quase 3 anos, desde o início da empresa, eles são nossos clientes. O que aconteceu ao longo do tempo, né? Eles tinham o primeiro produto e eles colocaram dentro do DocSales, os outros 2 produtos que eles tinham ainda ficou fora, depois eles colocaram o segundo, depois eles colocaram o terceiro. Hoje 100% das receitas da empresa são são formalizadas através do DocSales. Primeiro benefício, redução de 50% do ciclo de vendas. Então aqui a gente não está só trocando papel e economizando árvore. Isso é super legal, do ponto de vista de sustentabilidade é muito bacana, né? Mas a hora que você reduz de 16 dias para 7 dias o teu ciclo de vendas, nós estamos falando de dinheiro na conta mais rápido, nós estamos falando de vendedor com mais comissão mais rápido, de vendedor mais feliz, de empresa com fluxo de caixa positivo. Segundo, ele aumentou 60% o fechamento dos negócios. Então, o que acontecia antes? Antes, na hora que ele enviava a proposta, ele tinha uma perda de propostas ou contratos que não eram aprovados. Né? Lembra que eu falei que as empresas perdem 20%? O que eles fizeram ali? Entre aquelas propostas que eles enviavam anteriormente e não eram fechadas, hoje eles têm 60% mais fechamentos de negócio do que eles tinham antes. Ou seja, a gente otimizou. Né? A Concil está no mercado que tem muitos concorrentes, tem muitos players, então a competitividade é muito grande, então velocidade para eles é imprescindível para que
eles possam crescer no ritmo que eles estão crescendo. O terceiro benefício, que o número é menor, mas ele não é tão indireto, ele é bastante importante, é que antes os representantes deles ficavam 30% da semana elaborando as propostas, né? E agora eles mandam em alguns segundos mesmo. Digita o número de CNPJ, manda consultar o CNPJ, a gente consulta na Receita, traz os dados preenchidos, coloca 2 ou 3 produtos e serviços naquela proposta, coloca a condição comercial, quando paga a primeira, a segunda, tal, aperta o botão, a gente gera o PDF, manda tal, e o cliente vai assinar com validade jurídica. Muito simples, né? E aí, obviamente, ele automatizou o processo fim a fim, né? Reduziu papelada, reduziu papel, reduziu tudo mais, e o vendedor ele passou a ter mais foco em falar com clientes e vender. No caso deles, como eles têm muitas vendas de valor pequeno, o volume é que vai fazer a diferença do sucesso ou não. Então, se eu, ao invés de vender 3 projetos de 10 mil por mês, eu vou vender 100 projetos por dia de R$250 por mês, eu preciso perder muito pouco tempo preparando esses documentos. Os documentos precisam ser assinados de forma muito rápida, senão eu vou perder o controle e eu vou precisar fazer essa roda girar cada vez mais rápido. Então, a Concil conseguiu ter um resultado gigantesco nesse processo. Inclusive, agora, recentemente, nós lançamos novas funções, eles fizeram um upgrade bem grande, colocaram os outros produtos dentro do DocSales. Eles estão bastante felizes aí com essa nossa parceria. Muito bem, pessoal, eu não sei se eu passei meu tempo, porque eu estou aqui na minha tela sem relógio, sem nada, mas eu acho que eu estou mais ou menos dentro aí da programação que eu tinha. Eu queria agradecer a atenção de vocês todos. Estou aberto aí a responder as perguntas que vocês tiverem. Muito bem. Maurício, o pessoal está meio devagar aqui no chat, mas como é que você classificaria o DocSales? Como é que você, por exemplo, apresentaria isso para o pessoal que está aqui no chat, de repente? Qual é a vantagem dessa ferramenta? Eu vou começar explicando como eu enxergo esse mercado, tá? Primeiro, eu acredito cegamente que a assinatura digital, em muito pouco tempo, vai virar commodity, né? Teve uma pesquisa nos Estados Unidos avaliando esse mercado em 50 bilhões de dólares. É um mercado, talvez, que hoje já esteja, talvez, 2 ou 3 bilhões de dólares ocupado. Ou seja, tem muito para crescer. Mas, ao mesmo tempo que tem muito para crescer, a quantidade de players que estão aparecendo no mercado no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo, é gigantesca e vai comoditizar. Então, a assinatura em si, ela vai ficar cada vez mais barata, tendendo a zero. Então, a gente acredita que o que tem de valor nesse mercado é você se especializar em algum tipo de solução. Nós somos uma plataforma de assinatura digital como todas as outras. Então, eu tenho um PDF, quero fazer o upload, quero mandar para assinatura. A gente faz workflow de assinatura, faz rastreabilidade, faz tudo isso. Mas o nosso grande diferencial é a gente automatizar o processo. É você ter um sistema de folha de pagamento que já gera o contrato de admissão, manda automaticamente para o DocSales e manda o funcionário assinar. Ou você quer preparar a proposta manualmente, mas a informação está toda no CRM. Então a gente conecta hoje em 15 CRMs, importa dados da oportunidade em 2 segundos, você termina de preencher os dados e você manda o documento. Então, nós temos hoje soluções especialistas para áreas comerciais, para a área de advogados, seja departamento jurídico, seja escritório de advogado, para a área de RH, para contabilidades e para diversos segmentos, né? Então, o grande diferencial nosso nós temos o preparador de documento, o gerador de documento embedado dentro do DocSales, que prepara o documento e manda para assinatura, mas se amanhã ou depois você receber um PDF e precisar fazer uma assinatura dele, você faz o upload e tudo bem. Esses são os 2 primeiros diferenciais. E para fechar, nós temos hoje planos ilimitados, então você pode gerar quantos documentos você quiser, quantos usuários você quiser, isso nenhum player do mercado tem, ilimitados para usuários e vendedores, e custa R$150 por mês, então é um valor pequenininho, e nos planos que são para áreas comerciais, nosso modelo de cobrança não é por número de documentos, o nosso benefício é por número de vendedores, então é muito parecido com os CRMs. Então, a partir de R$19,90 por vendedor, você consegue contratar o DocSales e gerar quantos documentos você quiser, quantas assinaturas, quantas pessoas forem assinar o documento, sem grandes problemas. Então, nosso grande diferencial é a especialidade em áreas comerciais, advogados, RH,
em algumas indústrias como imobiliárias, construtoras, contabilidade, né? E a gente tem uma inversão do modelo de cobrança por documento, principalmente para aquelas áreas que geram muito documento, não precisam pagar por documento e pagar preços super exorbitantes, preços em dólar, para poder fazer a assinatura digital. Perfeito. Maurício Tigela, parabéns aí pela apresentação, obrigado por a sua participação. Maurício, que é CEO e fundador da DocSales, só tenho que agradecer e desejar aí que a gente se encontre aí, né, nos próximos eventos, né, se for ao vivo, se for presencial, mas se não, aqui online mesmo, e desejar aí toda a sorte do mundo. Obrigado mais uma vez, parabéns. Imagina, eu que agradeço novamente a oportunidade, estou super à disposição. Para quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é mauricio@docsales.com, meu e-mail direto, e docsales.com tem todas as informações de tudo isso que eu falei para vocês durante esse papo todo. Super obrigado, certo. Valeu, boa semana para vocês. Grande abraço. E nós vamos finalizando aí que essa última apresentação do segundo dia da Semana Paperless Innovation 2021. Grande abraço a todos, cuide-se bem, por favor, fiquem em casa se puderem ficar, usem máscara se tiverem que sair, mas vamos nos cuidar e cuidar uns dos outros. Até amanhã, às 9 horas da manhã, quando reiniciaremos, então, as apresentações da Semana Paperless Innovation 2021. Grande abraço, até amanhã.